Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Trovejar do Silêncio, parte 2, tape 2B. Aqui é Joel, continuando a classe especial com 7 estudantes em Honolulu. No outro lado desse tape, você tem uma completa exposição da letra da verdade que você precisa saber para, dessa forma, poder compreender o princípio da existência. Ali descobrirá que não é apenas necessário saber que Deus é tudo, mas precisa saber que Deus é tudo em proporção à sua capacidade de ver o erro como nada. Apenas ilusão. Deus é tudo apenas quando você compreende a natureza do erro como sendo nada mais do que uma sugestão, uma reivindicação ou aparência produzida por um mesmerismo universal ou hipnotismo universal. Compreender a correta letra da verdade não é uma questão simples e, por essa razão, ela não tem sido frequentemente apresentada ao mundo. Mas, aqui nesse tape, a verdade lhe está sendo apresentada e, se você puder ponderar sobre ela, se a mantiver em sua consciência, se praticá-la, eventualmente alcançará o espírito da verdade, ou uma real consciência da verdade, ou a consciência do Cristo, a consciência divina. Agora, quero trazer a sua atenção para a afirmação de Paulo, quando ele diz: vivo, porém não eu, Cristo vive em mim. Frequentemente, tenho me referido a essa afirmação da seguinte forma: vivo, porém não eu, Cristo vive a minha vida. Acreditem que chegará um ponto em seu desenvolvimento espiritual quando você não será mais esse você que conhece. Ou talvez eu deveria dizer, você não é mais somente você. Quando alcançar esse ponto de transição, a presença do Cristo se tornará esse novo você dentro de você e assumirá o comando de sua vida. A partir desse momento de transição, você não tem mais que ter nenhuma ansiedade ou preocupação pela sua vida, porque existe sempre esse Ele, esse Cristo, essa presença. E ela tomará conta de todas as suas experiências. O primeiro ponto que quero ressaltar é que haverá esse dia de transição em sua experiência quando fará uma passagem do ser humano que pensa seus próprios pensamentos, planeja sua própria vida, organiza suas próprias atividades, para um ponto onde você sente verdadeiramente, concretamente, essa presença interior. E ela então assume o comando da sua vida. Agora é como se você tivesse saído do caminho, como se saísse da frente e se afastasse um pouco para a direita e se tornasse um observador da sua própria vida. E vendo sua vida sendo vivida por essa presença. Se você, nesse momento de transição, estiver no mundo dos negócios, verá oportunidades de negócios vindo até você sem que seja pessoalmente responsável por elas, sem que as tenha procurado pessoalmente. Elas simplesmente chegarão até você. Se você é um vendedor, muitas oportunidades de vendas surgirão e trarão rendimentos para a sua conta e você não terá que despender o tempo ou esforço para realizá-las,
elas chegarão até você. Se você é um autor ou compositor, as ideias começarão a fluir e fluirão de uma forma que você jamais imaginou. Então, saberá que não é você quem as está criando, mas que elas estão fluindo de dentro de você. Da mesma forma, se estiver no trabalho espiritual, no ministério de cura ou ensino, pacientes, estudantes, audiências, todas essas pessoas serão atraídas até você sem que tenha feito nenhum esforço pessoal para contactá-las, ou para conseguir, ou para adquirir alguma coisa. Portanto, você poderá entender quando digo, como Paulo, eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Bem, isso quer dizer, o Pai trabalha e eu também trabalho. É isso que eu quero dizer. Então, surge uma pergunta na sua mente nesse momento. E a pergunta é essa: o que me leva a esse momento de transição? Como chegar a esse ponto de transição? O que preciso fazer para chegar a esse ponto onde a presença divina assume o comando da minha vida e começa a vivê-la por mim? Aqui quero lembrá-los dos 2 pontos mais importantes no desdobramento do caminho infinito. Muitas e muitas vezes tenho dito que essa transição só pode acontecer se a pessoa nascer de novo, ou seja, nascer para o sentido espiritual, se desenvolver a consciência crística. Essa consciência é alcançada pelo conhecimento ou compreensão da correta letra da verdade. Não apenas estudando ensinamentos sobre a verdade, porque muitos deles são, no mínimo, incorretos. Mas, eu repito, é necessário conhecer a correta letra da verdade, ter uma fundação intelectual do conhecimento da verdade, pensar continuamente sobre ela, ponderar sobre ela, meditar sobre ela e assim desenvolver a consciência espiritual que nos leva a essa experiência de transição, nos leva à realização dessa presença divina dentro de nós. Agora eu gostaria que me entendessem corretamente. Aqueles que ainda não alcançaram essa consciência espiritual, aqueles que ainda não atingiram esse ponto de experiência no qual existe algo divino dentro do seu próprio ser, que vai à sua frente para fazer os caminhos tortuosos retos, que provém tudo de que você necessita. Aqueles que ainda não alcançaram esse ponto de transição na consciência, somente poderão alcançá-lo através do conhecimento da correta letra da verdade. Quando alcançamos essa consciência espiritual através do conhecimento da verdade, nos tornamos o veículo para que a consciência divina possa operar e realizar todas as suas atividades através de nós. Quando o Mestre diz, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, é o Pai dentro de mim quem realiza o trabalho. Então, você compreende que ele quis dizer que, através do seu próprio poder, seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria, sua própria força, ele não podia fazer coisa alguma. Mas o Pai dentro dele, essa consciência divina infinita, isso é que Paulo chamou Cristo. Ele realiza o trabalho. Eu, portanto,
Sou apenas um veículo através do qual tudo se realiza. Sou apenas um mensageiro trazendo essa mensagem divina. Ou sou um instrumento sendo usado pela providência divina. Isso indica que, se eu não estiver vivendo minha vida, mas permitindo que esse poder, essa presença viva em mim, então eu sou apenas um veículo, um modo de expressão, uma avenida ou um canal, um instrumento para a sua atividade. Dessa mesma forma, poderá compreender porque o Mestre disse: eu e o Pai somos um. Mas o Pai é maior que eu. Aqui você vê a unidade. Isso não é um retorno à dualidade. Isso não é um retorno a uma crença num Deus e num demônio. Porém, é a revelação de que eu, Joel, sou um instrumento para Deus. A revelação de que eu, Deus, e eu, Joel, somos um. Deus sendo o princípio divino, infinito e universal. E eu, Joel, sendo o instrumento, veículo, corpo, a forma ou uma saída para a expressão desse infinito. Mas, ainda assim, somos um. Vocês se lembram que muitas vezes nesse trabalho tenho usado a afirmação das Escrituras de que o lugar em que estou é Terra Santa. A razão, naturalmente, é porque eu e o Pai estamos aqui. Mas se lembre de que eu, Joel, o ser exterior, sou um veículo ou uma avenida para o eu, Deus, que representa o infinito e invisível em meu interior. Portanto, nós somos um. O externo expressa o interno, ou o interno manifesta e expressa a si mesmo através e como o externo. Agora, naturalmente, tudo isso são apenas declarações ou afirmações, até que chegue esse momento de transição. Nesse momento de transição, essas afirmações se tornam realidade. Em outras palavras, existe realmente um tempo na vida do estudante quando isso não é mais uma declaração da verdade, quando isso se torna um fato concreto. Eu, pessoalmente, não me preocupo com meu suprimento financeiro. Sempre me levanto pela manhã sabendo que haverá correspondência em minha escrivaninha e que essa correspondência me trará algo a realizar durante o dia. Pode ser trabalho de cura, ensino, talvez seja chamado para dar uma palestra. Mas esteja certo de que tenho muito trabalho a realizar. E ele pode vir através de carta, telefone, alguma chamada que apareça durante o dia. O fato é que tenho sempre muito trabalho a realizar. E juntamente com ele chega o suprimento financeiro necessário. É verdade que um dia esse suprimento pode vir através de pacientes e no outro dia como rendimentos sobre a venda de livros. Mas isso não tem nada a ver com o suprimento em si mesmo. Esteja certo de que alcancei esse ponto em consciência, onde Cristo está vivendo a minha vida. Cristo está também mantendo e sustentando a minha vida. Não apenas provendo a atividade, mas provendo a inteligência e o amor necessários, a sabedoria e a força necessárias para desenvolver esse trabalho. Ele está também me suprindo com as finanças necessárias para desenvolver esse trabalho.
Ele está provendo tudo. E tudo isso consiste em uma única atividade. Eu, de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma, mas esse infinito invisível que agora assumiu o comando de minha vida e está me usando como um veículo para a sua expressão, ele mesmo opera em minha experiência. Ele veio para ser a realização da minha vida. Ele me provém de transporte, mesmo que o sentido humano diga que o dinheiro acabou. Ele me provém de acomodação, mesmo que o hotel diga que não tem vaga. Ele provém tudo que me é necessário para a realização dessa mensagem, desde que a mensagem não é minha. Ah, vocês se lembram? Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Lembrem também, e se falo de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Então você vê, seja lá o que for necessário para a expressão da mensagem, quer seja a mensagem cristã, quer seja a mensagem da ciência cristã, quer seja a mensagem do caminho infinito, esteja certo disso. Quem quer que for inspirado como mensageiro é, da mesma forma, sustentado e mantido por aquele que enviou a mensagem. Agora veja que meu primeiro objetivo é dizer-lhes que existe uma presença divina, que podemos chamar o Cristo, e que essa presença, em algum ponto, assume o comando de nossa experiência. E então, age ela mesma como nós e através de nós. Meu segundo objetivo é lhes dizer que os meios para se chegar a esse ponto de experiência é o estudo, a meditação e a prática da correta letra da verdade. Até que a correta letra da verdade possa habitar em sua consciência e, finalmente, florescer completamente como realização espiritual. Bem, agora você compreende que quando Jesus falava do Pai dentro dele, do poder, da divina presença que animava seu ser, ele estava falando sobre esse poder de curar, esse poder que multiplicou pães e peixes, esse poder que ressuscitou Lázaro. E da mesma forma, você compreende que quando Paulo dizia ser capaz de fazer todas as coisas através de Cristo, porque Cristo vive a minha vida, ele estava se referindo a esse poder divino que nós, no caminho infinito, chamamos do infinito invisível. E foi esse poder que ele deu as mensagens que ele transmitiu e a missão que ele realizou no mundo de sua época. E foi essa mesma presença e poder que lhe deu força, inspiração e suprimento. Vocês sabem que após as igrejas haverem sido organizadas, Paulo ainda precisava levar dinheiro de uma cidade para outra. Coletava dinheiro em um lugar para financiar igrejas em outros lugares. Em outras palavras, mesmo que as pessoas tivessem a mensagem escrita ou falada, elas ainda não tinham discernimento espiritual suficiente para manifestar tudo o que era necessário para a realização da mensagem. Mas, evidentemente, Paulo tinha. Paulo recebeu a inspiração que lhe deu a mensagem. Recebeu a inspiração que o levou ao mundo para cumprir sua missão. E também recebeu a inspiração para prover fundos
suficientes para aquelas igrejas. Sim, o Pai dentro de mim realiza o trabalho. Ou o Cristo que me fortalece. Esse mesmo poder, esse mesmo Espírito da verdade, essa mesma consciência da verdade que estava em Paulo, é a mesma consciência com a qual nós estamos lidando hoje através do caminho infinito. E lhes asseguro que, da mesma forma que foi possível para os hebreus e para os primeiros cristãos manifestar essa consciência, é também possível que vocês a manifestem, que vocês manifestem algum grau dessa mesma consciência em nosso tempo presente. Você lembra que à frente da porta do templo, chamada Formosa, Pedro e João curaram um homem, e o povo ficou maravilhado e queriam adorá-los. Mas eles os impediram e disseram: Por que vos maravilhais, homens de Israel? Como se nós houvéssemos curado esse homem, como se nós, com nosso próprio entendimento, tivéssemos curado esse homem? Oh, não! O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó operou esse milagre. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos levantará também vossos corpos mortais. Vocês entendem o que eu estou tentando lhes mostrar? Que existe um espírito no homem. Existe uma chama divina. Existe isso que chamamos o Cristo. Ele o erguerá à quarta dimensão da vida. A quarta dimensão da vida é um estado de consciência, no qual você não vive através do seu esforço pessoal, ou através de sua vontade pessoal, sabedoria pessoal, força pessoal, saúde pessoal. Esse poder mais elevado, que agora vive a sua vida, vem do reino de Deus que está dentro do seu ser. Novamente eu repito, existe um ponto que você precisa alcançar e que esse mundo ainda não entendeu. Porém, quando o alcança, você não mais vive, mas esse infinito invisível passa a viver a sua vida. Ele vai à sua frente para fazer todos os planos para você. Ele vai à sua frente como proteção. Porém, frequentemente, parece também lhe providenciar experiências muito difíceis. E isso faz você se questionar se perdeu o caminho. Terei perdido o meu Cristo? Terei sido abandonado? Terei me tornado não merecedor? Que erro terei cometido? Não, não. Todos nós passaremos por esses anos de experiência no deserto. Todos nós passaremos pela experiência no deserto vivida por Elias, ou haverá a experiência do ministério de 3 anos do Mestre, algumas vezes tendo que enfrentar perseguições e até mesmo execuções. Mas por que se preocupar? Haverá a ressurreição e haverá também a ascensão, pela simples razão de que o que quer que esse poder seja, ele está funcionando em mim e através de mim para cumprir essa missão. No final, se parecer que estou vivendo muitas experiências difíceis, muitas tentações e tribulações, é somente para que o mundo possa ver que existe um poder que vence tudo isso. Novamente, aquele que está em mim é maior
do que aquele que está no mundo. E o próprio fato de vencer é a prova para o mundo da presença e do poder desse Espírito que vive em mim. O Mestre disse: Eu venci o mundo, no sentido de que ele venceu toda a resistência ao mal. Portanto, o mal não podia atingi-lo. Ele venceu tudo que é diferente de uma atividade harmoniosa da consciência espiritual. Agora, esse estado de consciência que não reconhece nenhum mal funciona na quarta dimensão. E havendo vencido tudo isso, ele agora vive nesse estado de consciência divina e que flui sem nenhuma obstrução material, sem impedimentos de natureza física, mental ou moral. Nesse estado de consciência divina, que é chamada céu, na qual as realidades do mundo de Deus se tornaram tão reais para ele que todos os sentidos do mundo tridimensional desapareceram. Então, vamos falar por um momento sobre esse poder, essa consciência espiritual, esse Cristo, o reino de Deus dentro de nós, como foi ensinado por Jesus e também foi revelado por Paulo e Pedro e João no episódio na porta do templo chamada Formosa, para que você possa ver a universalidade desse poder. Em alguns dos meus escritos e também em alguns dos meus tapes, você encontrará referência ao fato de que foi esse mesmo poder que operou em Moisés e como Moisés, e que fez cair maná do céu, e sair água da rocha, e abriu o mar vermelho, e protegeu o povo hebreu contra a ilha do faraó. Foi esse mesmo poder que operou em, através e como Elias, provendo-lhe proteção no deserto, quando ele estava sendo perseguido para ser executado. Foi esse mesmo poder que lhe trouxe suprimento de comida na forma de bolos assados sobre a rocha, que permitiu que os corvos lhe trouxessem comida. Foi esse mesmo poder que lhe permitiu ver o suprimento jorrando de uma fonte inesgotável. Bem, se torna necessário saber que o Mestre se refere a esse poder e ele não o restringe a uma determinada época, mas vai além do tempo nessa sabedoria. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, se refere a esse poder, essa presença, essa coisa que Moisés declarou e Jesus reafirmou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu estarei contigo até o final do mundo. Eu estarei contigo até o final do mundo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E assim, à medida em que você compreende a ausência do tempo, a temporalidade dessa presença e poder, você compreenderá que a qualquer tempo em que ele se apresenta em sua experiência, não é porque não estivesse ali antes, mas porque sua presença não havia ainda sido reconhecida ou alcançada. Em outras palavras, essa infinita presença divina está com você agora, porém, somente através do desenvolvimento da verdade em sua consciência, somente através da atividade da verdade em sua consciência, ela se tornará tão real e potente que poderá operar
concretamente em sua experiência, como operou na experiência dos antigos hebreus. E, naturalmente, estou falando aqui sobre os hebreus e os cristãos, porque usamos essa linguagem em particular. Mas, na realidade, você sabe que posso lhe falar do mesmo poder e da mesma presença na experiência dos orientais há milhares de anos, centenas de anos antes de Cristo. Você sabe que meu estudo das escrituras antigas tem revelado a atemporalidade do Cristo. Isso sendo verdade, o único ponto em que o tempo tem impacto em nossa demonstração é esse tempo em particular, quando acontece a experiência de transição. Quando nos tornamos conscientes dessa presença, quando ela assume completamente o comando de nossa experiência. Daí em diante, eu estarei contigo até o final do mundo. Daí em diante, esse poder, essa presença, vive sua vida, pensa seus pensamentos, realiza seu trabalho. Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo o que concerne a mim. Ó sim, a vida então é vivida na quarta dimensão. Esse estado de consciência não requer nenhum poder pessoal, nenhuma demonstração pessoal, nenhuma realização pessoal. Requer tão somente a habilidade de descansar e relaxar e deixar a presença divina, o poder divino, assumir o comando de nossa vida até o final dos tempos. Agora vamos falar sobre a natureza e função desse poder do Cristo. O Cristo é a atividade invisível, é a substância, lei e continuidade daquilo que aparece como efeito. É por essa razão que você não deve ficar hipnotizado com aparências. Com isso, quero dizer que se você tem uma abundância de dólares ou investimentos, não fique hipnotizado pela crença de que, por causa dessa abundância de dólares e investimentos ou negócios, você alcançou a segurança econômica. Porque a história lhe mostrará quantas vezes essas coisas desaparecem rapidamente. Se você tiver um abrigo contra bombas em seu jardim, não pense que demonstrou segurança e proteção contra guerras e bombas, porque a história mostra que uma bomba mais forte pode destruir um abrigo mais forte. Não existe segurança econômica em dólares. Não existe segurança e proteção em abrigos contra bombas. Não pense nem por um momento que se você tiver um corpo saudável, um coração saudável, que você tem saúde. Muitas pessoas têm tido essas coisas e mesmo assim morrem. Em outras palavras, não fique apegado a qualquer tipo de efeito. Não coloque sua fé, sua dependência, sua confiança naquilo que aparece como efeito. Agora se lembre disso. Todo efeito espiritual, harmonioso e perfeito é produzido pela atividade do Cristo. A atividade do Cristo manterá
e sustentará todo efeito. Ou seja, se você destruir esse templo, em 3 dias, esse Cristo o levantará novamente. Portanto, você não precisa ficar alarmado com o que acontece com um órgão ou função do seu corpo, ou com sua estrutura financeira ou política, ou com a estrutura que criou para se abrigar. Porque mesmo que qualquer uma dessas coisas seja destruída, o Cristo que as produziu, o poder que as produziu em primeiro lugar, as construirá novamente. Agora, eu lhes convido nesse exato momento a fazer juntamente comigo uma transição consciente, porque eu os levarei à 4ª dimensão. O propósito desse trabalho é levá-los à 4ª dimensão, onde não mais vivem de efeitos, não mais vivem de pão somente, mas vivem em virtude da atividade do Cristo, da atividade do infinito invisível. E nessa 4ª dimensão da vida, que é a consciência espiritual, todo efeito aparecerá em sua experiência quando você tiver necessidade dele. E aparecerá abundantemente e será mantido e sustentado em sua experiência, se compreender que o Cristo é a fundação, lei e continuidade de toda a sua experiência. Seu templo somente pode ser destruído se você sofrer um lapso temporário e passar a acreditar que seus dólares são alguma coisa por eles mesmos. O seu negócio, ou a política econômica, ou seus rendimentos. Seu templo somente pode ser destruído se você acreditar que essas coisas, por elas mesmas, são alguma coisa e que podem fazer alguma coisa a você ou para você. Somente dessa forma pode seu templo ser destruído. Mas, se isso acontecer, recupere seu equilíbrio espiritual rapidamente, trazendo a sua lembrança consciente que, para começar, foi o Cristo que produziu tudo isso em sua experiência e que ele pode reproduzir tudo novamente. Poderia você, por qualquer razão, se tornar separado de alguma forma de bem? Separado do infinito invisível que está dentro de você? Não, isso não é possível. Porque aqueles que está dentro de você e que é maior do que aquele que está no mundo, construirá tudo novamente para você. A 4ª dimensão é esse estado de consciência no qual sua confiança está completamente na compreensão desse infinito invisível. E, através dessa compreensão, você aprende a gozar dos frutos do Espírito, da harmonia em sua vida diária e de toda forma de bem. Porém, sem nenhum apego, sem confiar nelas e sem depender delas. Isso você precisa lembrar sempre em seu ministério. Precisa lembrar disso quando observar corpos em discordância com a lei da vida. Corpos sendo destruídos, corpos decadentes, corpos doentes, órgãos e funções que não funcionam. Então, precisa sempre lembrar que o corpo, seus órgãos e funções, por eles mesmos, nunca tiveram poder, nunca criaram a si mesmos
ou mantiveram a si mesmos, ou sustentaram a si mesmos e nunca tiveram essas funções. É a função do Cristo manter e sustentar o corpo. O corpo está agora decaindo por causa desse mesmerismo universal que acredita que os órgãos e funções do corpo, por eles mesmos, têm o poder de renovar a si mesmo ou manter ou sustentar a si mesmos. Isso acontece porque o hipnotismo nos faz acreditar num universo físico, finito, um universo com um começo e um fim. À medida que faz essa transição para a quarta dimensão, você aprenderá que o corpo espiritual tem sido mantido e sustentado pelo próprio Espírito do Cristo, que o trouxe à expressão e manifestação. E porque você não mais vê isso com seus olhos físicos, mas com os olhos espirituais, quando entra nesse lugar secreto em sua meditação, então você discernirá espiritualmente a atividade do Cristo realizando os negócios do Pai de manter e sustentar o seu corpo. Agora, você poderá reconhecer que existe uma atividade do Cristo em sua consciência que o capacita a viver pela graça. Que a atividade do Cristo provém sua atividade diária e também provém a inspiração e o suprimento necessários para a sua realização. Essa atividade é o poder da graça em sua experiência. Você vê, a quarta dimensão é uma dimensão na qual você vive inteiramente pela graça. E viver pela graça significa viver sem nenhum esforço pessoal. Mas isso não significa sem trabalho. Não significa viver sem os resultados do trabalho. Não significa tirar 2 ou 6 meses de férias a cada ano. Oh, não. Viver pela graça significa realizar aquilo que nos é dado para fazer, sem nenhuma ansiedade, sem preocupação, sem medo e sem esforço mental. Sem qualquer esforço que resulte em exaustão. O nosso corpo trabalha, mas ele trabalha sem se cansar, desde que a atividade do corpo não é realizada pelos músculos ou pelos nervos, mas pela graça divina, o Cristo. Portanto, o corpo é tão incansável quanto essa imensa máquina que faz o mundo se mover. Desenhe para você mesmo essa máquina espiritual invisível que mantém o Sol, a Terra, as estrelas, os planetas, os oceanos, as marés, os rios, tudo isso, mantém tudo isso funcionando perfeitamente. Então você terá um exemplo de uma força invisível e de um poder que faz o seu corpo funcionar, sem produzir fadiga, cansaço e sem exauri-lo ou decompô-lo. Uma vez que você esteja vivendo pela graça, conhecerá uma eterna juventude. Esteja certo de que existe uma fonte da juventude. Existe uma fonte da juventude e seu nome é Divina Graça. Uma vida vivida sem nenhum esforço pessoal.
O Cristo fazendo nossas vidas funcionar por nós, em nós e através de nós, como o nosso próprio ser. Você tem pensado muitas vezes sobre essa palavra graça e talvez ela o tenha intrigado. Mas agora você sabe o porquê. A mente racional jamais lhe revelará a verdadeira natureza ou significado da palavra graça. A graça somente é realizada em silêncio. Silêncio com S maiúsculo. Silêncio. Somente o trovejar do silêncio revela o nome, a natureza e o caráter da graça. Não tente pensar sobre ela, não tente racionalizá-la. Deixe o trovejar do silêncio lhe revelar. É justamente dentro desse barulho, dentro do silêncio, no próprio som desse silêncio, que a natureza, o caráter e a atividade da graça lhe são revelados. Na quarta dimensão, ou na consciência divina, toda cura acontece pela graça. Não pela força, não pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você sabe o que é o Espírito? Você não sabe mais sobre o Espírito do que sabe sobre a graça. Você só poderá compreender a palavra Espírito e a palavra alma, a palavra graça, através do silêncio. Sim, você encontrará análises e descrições sobre a palavra mente, princípio e lei. Nunca, porém, sobre a alma ou espírito. A mente humana nunca as pôde compreender. E gostaria de lhes pedir, por favor, não tentem entendê-las. Relaxe, descanse, deixe o trovejar do silêncio revelar a si mesmo dentro de você. E ele lhe revelará a natureza da graça. Você saberá como permanecer, mesmo em frente ao vale da sombra da morte. E não tentar pensar pensamento algum para salvar uma vida. Você será capaz de ficar dentro da cova do leão e não tentar pensar pensamento algum para fechar a boca do leão. Você aprenderá a deixar o silêncio revelar o seu poder e a graça divina ser manifesta. Isso é viver na quarta dimensão. Isso é vida eterna. Conhecer o poder do silêncio. Conhecer o poder de viver sem ter nenhuma preocupação pelo que deverá comer ou beber, ou se será vestido ou não. Isso é a quarta dimensão. Viver na realização da divina graça. E ela atenderá cada necessidade em cada situação. Somente o trovejar do silêncio pode trazer à sua percepção consciente a revelação da alma, do espírito e da graça. Agora, à medida em que você perceber que o Cristo assumiu o comando de sua vida e que você se tornou um veículo ou instrumento para a sua atividade e adoração, e que essa atividade se realiza através de você pela graça, não por esforço pessoal, não por se preocupar, então você alcançou esse momento de transição e será levado ao trabalho de cura.
Você deixará a atmosfera da cura metafísica e se encontrará no reino da cura espiritual, na qual você não realiza a cura de forma alguma. Portanto, não tem nenhuma afirmação a fazer, nenhuma declaração da verdade a fazer, nenhuma negação a fazer. Mas quando for apresentado a qualquer caso, quer seja uma aparência de discórdia ou desarmonia, injustiça, falta ou limitação, você imediatamente silencia. Então, deixa que o trovejar desse silêncio seja a atividade curadora para toda e qualquer situação. Você começará então a entender o significado dessa palavra eu. O eu que veio para realizar. O eu que veio para fazer os caminhos tortuosos retos. O eu que nunca o deixará, nunca o abandonará. Saiba que se você não o controlar, ele assumirá o controle. Ele governará cada situação que vem a você para que seja solucionada. E você, seguindo o exemplo de Jesus, se tornará um instrumento através do qual o Pai pode realizar o seu trabalho. Você terá seu período de 40 dias de meditação, de escuta dessa pequena voz serena e silenciosa. Essa pequena voz serena e silenciosa que tem trovejado através dos anos, proclamando um poder acima do poder humano, proclamando um reino acima do reino físico, proclamando a vida eterna e imortal. Esse silêncio revela que conhecer essa verdade é vida eterna. Então, você será capaz de relaxar, de escutar, de ouvir o trovejar da pequena voz serena e silenciosa que é vida eterna. Isso é receber a vida eterna. Isso é viver pela graça. Isso é adentrar a quarta dimensão. Tudo isso só pode ser alcançado através do conhecimento da verdade, através do estudo da correta letra da verdade. Vocês têm as escrituras, vocês têm meus escritos para inspiração e para conhecer a correta letra da verdade. Vocês têm a mim, vocês têm um contato pessoal comigo para que eu possa guiá-los a uma atmosfera espiritual mais elevada, ou a consciência da verdade. Os escritos servem como um meio para mostrar a correta letra da verdade para outros e é uma inspiração para muitos. E vocês também serão instrumentos para levantar outros estudantes para essa consciência mais elevada da verdade, para essa quarta dimensão da vida. Portanto, você dividirá com outros a habilidade de viver, se mover e ter o seu ser nessa mente que também estava em Cristo Jesus. E então, eles, por sua vez, também serão instrumentos para que outros se levantem. É nessa sabedoria que o Espírito da Verdade circulará o globo e, no momento certo, levantará esse universo para fora dessa aparente expressão física e para dentro de uma forma de expressão espiritual e eterna.
Isso não será feito pela força nem pelo poder, mas pelo silêncio, pela palavra ouvida em silêncio, pelo próprio trovejar desse silêncio. Desejo boa sorte a todos vocês. Joel, boa noite.